Olá, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai desvendar a inteligência artificial generativa. A ideia aqui não é só arranhar a superfície, não. A gente vai fundo para entender como dominar essa ferramenta na gestão pública, ou seja, como transformar o mecanismo em maestria. Olha, essa tecnologia é sem dúvida revolucionária, mas tem um porém que é crucial. Um modelo de IA pode simplesmente inventar uma resposta e apresentar essa invenção com uma segurança, uma confiança que impressiona. E aí, claro, o risco para a formulação de políticas públicas e para os serviços que afetam todo mundo é gigantesco. Então fica a pergunta, né? Como é que a gente usa uma ferramenta dessas com responsabilidade, sabendo que as decisões impactam a vida das pessoas? Bom, o primeiro passo e o mais importante é entender o que está acontecendo debaixo do capô. É isso que a gente vai fazer agora. Para isso, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos entender a base, como tudo funciona. Depois, a gente olha de frente para os riscos. E para fechar, vamos aprender a, digamos, domar a tecnologia para que ela nos sirva com segurança. Sabe, às vezes parece mágica, né? Mas a verdade é que por trás de cada resposta de uma IA existe um processo bem lógico que se divide em 4 etapas principais. Pensa nisso como uma linha de produção. A nossa pergunta entra de um lado, a máquina quebra tudo, traduz para a linguagem dela e começa a montar a resposta. Só que em vez de peças, ela usa tokens, um de cada vez. O primeiro passo, então, é a tal da tokenização. É bem simples. O sistema pega o texto e fatia ele em pedacinhos, os tokens. Por exemplo, a frase "políticas públicas impactam a todos" vira uma sequência, algo como "políticas públicas impactam a todos". Feito isso, cada um desses pedaços, cada token, recebe uma espécie de coordenada numérica, um embedding. É como se fosse um endereço de GPS para o significado daquela palavra. Então, nesse mapa de significados, palavras como prefeito e governador vão estar bem pertinho uma da outra. Já prefeito e banana, bom, essas vão estar em continentes diferentes. Aí vem a terceira etapa, que é o mecanismo de atenção. É aqui que a mágica começa a acontecer de verdade. Ele basicamente ajuda o modelo a pesar a importância de cada palavra e a entender as conexões entre elas. Por exemplo, se a gente tem a frase "a lei foi aprovada e ela é complexa", o mecanismo de atenção saca que o "ela" se refere à lei. É isso que dá coerência ao texto. E aqui, atenção, porque esse é o ponto mais importante de todos. A IA não está entendendo o texto, ela não pensa. O que ela faz, na verdade, é um cálculo estatístico extremamente sofisticado para prever qual é o próximo token mais provável. É uma previsão matemática, não uma compreensão de verdade. Ok, então a gente já entendeu como as respostas são montadas. Mas agora, vamos falar sobre uma das maiores limitações desse sistema, a memória. Pensa o seguinte, a IA tem uma memória de trabalho, uma memória de curto prazo. Ela só consegue lembrar de uma certa quantidade de informação por vez. E esse limite tem um nome, é a janela de contexto. E mesmo os modelos mais modernos, com janelas gigantescas, ainda têm um limite. Isso significa que se a conversa fica longa demais, ou se o documento que a gente analisa é muito extenso, a IA simplesmente começa a esquecer o que veio antes. O início da conversa se perde. Aqui é fundamental a gente separar as coisas. Uma coisa é essa memória de trabalho, a tal da janela de contexto. Outra, bem diferente, é o conhecimento permanente que o modelo aprendeu no treinamento. Ele não lembra das nossas conversas passadas. Cada nova interação é um recomeço, a não ser que a gente forneça todo o histórico de novo. E é justamente essa limitação de memória, combinada com a forma como ela funciona, que nos leva a um dos maiores perigos, principalmente para quem trabalha no setor público. Vamos falar sobre as famosas alucinações da IA. Mas o que é uma alucinação? Bom, acontece porque a prioridade do modelo é sempre parecer coerente e prestativo. Ele não foi treinado para dizer "não sei". Então, se ele não encontra a resposta nos dados, a tendência dele é criar uma resposta que pareça correta. Ele inventa, mas com convicção. E os exemplos aqui deixam claro como isso é perigoso na prática. Imagina só, um gestor público baseia uma decisão em um decreto que a IA simplesmente inventou. Ou um relatório de saúde pública usa estatísticas que não existem. O estrago pode ser enorme. Por isso, a regra de ouro é verificação humana, sempre. Não tem como fugir disso. Certo, já entendemos o problema. Agora vamos para a solução. Como é que a gente assume o controle e dá instruções claras para minimizar esses riscos?
Basicamente, a gente tem duas grandes alavancas de controle. De um lado, a engenharia de prompt, que é a arte de perguntar da forma certa. É sobre o que a gente pede. Do outro lado, a engenharia de contexto, que é a disciplina de fornecer a informação de base correta. É sobre com quais dados o modelo vai trabalhar. E olhem só que interessante este template. Usar uma estrutura como essa é um divisor de águas. Transforma um pedido genérico, vago, em uma instrução de trabalho profissional. E o resultado é imediato. A qualidade e a confiabilidade da resposta aumentam drasticamente. E para situações que exigem dados muito atuais ou muito específicos de uma organização, existe uma técnica mais avançada chamada RAG. De forma bem simples, é como se a gente conectasse a IA a uma base de dados confiável, tipo a legislação interna de um órgão. Antes de responder, ela é forçada a consultar essa fonte. O resultado, uma redução brutal no risco de alucinação. Bom, estamos chegando ao final. E para consolidar tudo que a gente viu, vamos passar por um checklist bem prático. Só algumas regrinhas para garantir que o uso da IA no dia a dia seja seguro e, principalmente, eficaz. Seguir estes 6 passos muda o jogo. O que antes era quase uma aposta se torna um processo muito mais confiável. A mensagem final que precisa ficar é esta: supervisão humana e engenharia de prompts e contextos não são opcionais. São a essência do uso responsável dessa tecnologia. E à medida que a gente integra essas ferramentas, surge uma reflexão mais profunda sobre governança, né? Se um algoritmo começa a apoiar decisões sobre a alocação de recursos públicos, qual passa a ser o papel dos nossos representantes eleitos, dos gestores? É uma questão complexa e que, com certeza, fica para todos nós pensarmos.